porque a Terra é um planeta caótico. Uhum. Todo mundo que vive aqui tem que ter malícia, tem que saber correr dos bichos, dos predadores. Uma pessoa 100% pura não tem protocolos mentais de convivência com o caos. Quando alguém nasce aqui 100% puro, termina nascendo autista. Jesus, Javé e Deus ou a fonte primária criadora. Eu queria que você contextualizasse essas três entidades para a gente entender a posição delas ou em nossas vidas, ou no universo, ou dentro de um contexto mais pragmático de hierarquia mesmo. Ok. Esse Deus amantíssimo, imagine um princípio, um processo, ou um ser, aí eu vou deixar livre, 100% puro, belo, maravilhoso, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. 100% puro. Uhum. Aí eu pergunto, imagine que esse ser viesse viver aqui na Terra sendo 100% puro. Ele iria fazer o quê? Nada. Porque a Terra é um planeta caótico. Uhum. Todo mundo que vive aqui tem que ter malícia, tem que saber correr dos bichos, dos predadores. Uma pessoa 100% pura não tem protocolos mentais de convivência com o caos. Quando alguém nasce aqui 100% puro, termina nascendo autista. Porque a imantação de uma alma com esse nível de pureza, na hora em que um espermatozoide fecunda um óvulo, o primitivismo da vida animal não consegue acoplar em si a pureza de uma alma. Por isso que tem esses corpos intermediários, a tal constituição centenária que Krishna explicou a Arjuna, para a alma poder se encarnar, vamos assim dizer, no corpo. Então, esse ser chamado Deus, ele tem uma característica que é um dos atributos de Deus que é complicada. Ele é imutável. Então, se ele é 100% puro e é imutável, ele é o que é. A imanência que dele é expressa mantém tudo que existe, mas nem tudo que existe é 100% puro. Tem graus de... E é aqui que o problema começa. Aí esse ser, ele deixa, entre aspas, de ser agora a nossa preocupação. Aí o que é que eu vou dizer? Há alguém nessa liberdade de poder ser diferente do 100% puro, tentou fazer algo e apodreceu 100%. Javé. É o caos personificado, é o desespero, é o terror no sentido de sofrimento personificado num ser. E esse ser, ele veio trabalhando o seu próprio drama, através, como diz, da distribuição do seu código de vida apodrecido. Ele obrigou diversos seres a se inocularem com a doença dele, para ver se, em se incomodando, esses seres descobriam uma forma de curar a si mesmo e assim devolver para ele a cura. E esse processo está em curso e nós, os humanos, somos a face mais atual e moderna desse processo. E Jesus foi o cara que mais evoluiu nessa história e disse, ó, Javé, se fizer assim, resolve. Ele não quis. Pela ignorância e estupidez que o marcava, quando Jesus disse, ó, eu não vou poder ser o Messias violento que você profetizou através dos profetas do Antigo Testamento, do povo hebreu, judeu, desde que Adão e Eva saíram do seu controle, que você vem anunciando que mandaria um Messias que iria levar de novo a humanidade para o seu controle, e esse Messias sou eu, Jesus dizendo, eu sei que sou eu, mas ó, eu não vou conseguir agir usando da força bruta do império do mais forte sobre o mais fraco. Isso aqui, Javé, foram os termos da sua velha aliança com todo esse processo histórico. Mas eu, Jesus, nasci com essa ordem no meu genoma de fazer isso,
Já tentei fazer, mas não consigo. Então, Javé, me deixe criar um novo método para este problema, e eu estou chamando isso de nova aliança. Você fez aliança com Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, blá blá blá, Isaac, Abraão, Jacó. Me deixe fazer uma nova aliança com os humanos, mas por amor. Não. Você me traiu, você tinha que ser o Messias violento, você tinha que usar. Aí Jesus, Javé, me poupe desse cálice. Não. Você vai ser crucificado porque você me desobedeceu, e não use os seus superpoderes para fugir da crucificação. Então, na quinta-feira à noite, antes da crucificação da sexta, Jesus suou sangue, porque ele também descobriu a tal verdade, e descobrir a verdade ele deixa como? Estupefato, como ele disse. E ele, mesmo tendo poderes para não ser crucificado no dia seguinte, mas ele não quis desobedecer de novo a Javé e morreu por amor a esse ser, e nós humanos achamos que Jesus morreu por amor a nós, quando isso não é real. Jesus é o maior ser humano, e a coisa é tão complicada que a beleza de Jesus jamais foi absorvida pelo próprio Espírito que o financiou, porque nós estamos falando de um mesmo Espírito por trás de Jesus e Javé, como a Narras, me parece, deve ter falado aqui. Então, Deus, Javé e Jesus. Deus, pureza da pureza da pureza, a imanência dele é que nos mantém todos vivos, mas ele não lida com causa, ele não interfere no processo. Javé, a personificação da infelicidade. Jesus, o melhor protótipo de modelo que surgiu de cura para Javé, mas a sua cegueira na época não permitiu que ele próprio enxergasse isso, e ele destruiu a própria alquimia chamada Jesus, que surgiu naquele corpo para ajudar Javé. Então Jesus é de uma grandiosidade que a gente nunca vai nem entender. O problema é que ele foi transformado em Deus pelo catolicismo, e a sua condição humana sumiram com ela, porque se Jesus era um judeu que foi crucificado pela autoridade romana, e 3 séculos depois, quando Constantino, eu vou só dizer uma fofoca, que era Narras reencarnado na época. Ah, tá, agora esquentou o negócio, hein? Quando o imperador Constantino, junto com sua mãe Helena, perceberam que não adiantava brigar com os fatos, e Constantino assumiu o cristianismo e transformou o cristianismo na religião católica oficial apostólica romana. Nesse ponto, o judeu Jesus, que era um bandido crucificado pela autoridade romana, tinha que ser transformado em herói. Mas não tinha como fazer isso. Então eles resolveram cancelar a condição humana de Jesus e igualar Jesus a Deus no conceito da Santíssima Trindade, que surgiu no Concílio de Nicéia em 325. Foi assim que o cristianismo pôde passar para a posteridade, e Constantino e Helena, sua mãe, foram as duas mentes. Então, assim, sem o que Constantino fez, nós não teríamos a religião cristã hoje em dia. Então, veja a importância do nosso irmão Constantino. São vultos que, em momentos pontuais, foram atuando para que houvesse possibilidade de renovadas esperanças no futuro, de se chegar a uma condição de dignidade existencial. Por isso que estamos todos reencarnados. Por isso que vocês dois estão aqui, por isso que eu estou aqui, por isso que todo esse circuito de pessoas estão vinculadas a vocês nesse programa. Todos nós estamos tentando ainda descobrir a nossa função nesse processo, mas cada um de nós, concluindo, é uma peça de um grande puzzle. Lá atrás existia um contexto, esse contexto foi destruído e é preciso reconstruí-lo, e cada peça conta para a reconstrução. Se faltar uma peça, o quadro não está completo. E cada ser humano porta um genoma específico do Criador que precisa ser
ressignificado para que isso seja um dia ressuscitado, e esse é o único e verdadeiro conceito de ressurreição que existe. Não é a ressurreição dos mortos no dia do juízo final, isso é uma criação farisaica do judaísmo, e os saduceus também ajudaram na época a se pensar assim. Mas as criaturas ferramentas de Javé estão trabalhando para resolver neles o problema, e assim cada um de nós ser uma peça desse puzzle de uma nova figura a ser reconstruída, e por isso que os cientistas dizem que o cosmos está criando uma nova bionatureza, só que é um biocosmos emergente, uma nova consciência cósmica construída a partir da participação do aspecto biológico na memória dos elétrons, ou seja, a ressonância límbica dos mamíferos que criaram o bem inconsciente, e nós humanos, que somos mamíferos, porém conscientes, racionais, precisamos dar um upgrade, construir em nós um padrão de superconsciência para que a gente possa produzir a pulsação de dignidade sendo expressa por cada ser humano a cada microinstante. Aí todas as microinformações dentro de um próton vão ser influenciadas pela pulsação de uma massa crítica de humanos pulsando constantemente, preocupados com a dignidade, com a decência e com o bem. Isso chama-se amor. Mas não adianta nada você ficar dizendo o tempo inteiro Deus, 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 e agir feito um corrupto, feito um calhorda. Esse é o problema do mundo, nós invertemos as prioridades. Os polos estão desconectados.